Agora Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Amém, irmãos? Eu gostaria que você falasse com Deus agora. Peça para que o Espírito Santo te dê entendimento, te dê compreensão. Deus colocou uma palavra no meu coração. Não é uma palavra com grande profundidade teológica, ao contrário, uma palavra muito simples, mas uma palavra para a nossa reflexão. Penso que sairemos edificados pela presença do Senhor, pelo Espírito do Senhor, através desta palavra que o Senhor vai compartilhar conosco agora. Oremos. Querido Deus e Pai, cantamos louvores, adoramos a Ti, Senhor, sentimos a Tua beleza, a Tua presença, neste momento de louvor, de adoração. Sentimos aqui, ó Deus, a Tua grandeza, o Teu poder, Senhor, nas letras das canções que cantamos a Ti. Ó Deus, e o nosso coração se regozija, Senhor, na Tua presença. E nós declaramos, ó Deus, como declarou o salmista: preparado está o meu coração, ó Deus. O nosso coração, o coração do Teu povo está preparado para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, para receber a mensagem, ó Deus, que o Senhor tem para nós. E pedimos que o Teu Espírito Santo nos leve a uma reflexão, Senhor, sincera, honesta, a respeito das nossas vidas, ó Pai, para que possamos andar perfeitamente nos Teus caminhos, segundo a Tua vontade. Quero ser apenas um canal, Senhor, um instrumento através de quem o Teu Espírito venha comunicar a cada um de nós, os Teus filhos, o Teu querer e a Tua vontade. E mais do que entendermos a Tua vontade, Senhor, capacita-nos a vivermos a Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Nós vamos fazer a leitura agora no livro do profeta Daniel. Será uma leitura extensa, né? Por isso os irmãos têm aí a liberdade de permanecerem sentados de forma mais confortável, para que você possa se concentrar, né, na leitura desse texto bíblico. Daniel, capítulo de número 5, nós vamos ler o capítulo todo, né, desde o primeiro versículo até o versículo de número 31. Daniel, capítulo 5, versículo 1, diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e beberam vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos seus deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive para sempre. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses.
E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeias de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus dons fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava a vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Beltesazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho por eles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino da idade de 62 anos. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Uma leitura extensa, conforme o pastor disse, mas uma palavra que com certeza Deus vai nos levar a um momento de reflexão. Aqui o texto fala a respeito de um rei da Babilônia, na verdade, o último rei dos caldeus na Babilônia, chamado Beltesazar. Quando nós lemos a história, e nós vamos aprender, embora a Bíblia chame Beltesazar de filho de Nabucodonosor,
é o Nabucodonosor teu pai, quando se refere ali a Belsazzar, mas a história, né, nos diz que, na verdade, Belsazzar, ele era neto de Nabucodonosor. Né? Talvez você diga, mas então a Bíblia está errada? Não. Essa, na verdade, era uma forma, né, e nós encontramos isso em outros textos, quando o escritor sagrado, né, certamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ou mesmo de acordo com a cultura da época, pegava o personagem principal e, após ele, a sua descendência, sempre como se referindo ao filho, né, daquele personagem. E aqui o personagem principal é Nabucodonosor. E todos os que sucederam a Nabucodonosor, né, eram chamados como filho de Nabucodonosor, ou Nabucodonosor teu pai. Nós encontramos este exemplo também no Novo Testamento, né, na pessoa bendita de Jesus, onde Jesus é chamado, Jesus é conhecido de filho de Davi. Né? Todos nós sabemos bem disso. E, na verdade, Jesus, ele não era biologicamente e diretamente filho de Davi. Jesus foi filho de José, mas ele era da descendência de Davi. E, no entanto, na história, né, de Jesus, Davi acaba sendo o personagem principal ali, até o nascimento de Jesus. Isso é só uma questão de história, né, só para esclarecer quem era de fato Belsazzar. Né? Belsazzar, ele era neto de Nabucodonosor, filho da filha de Nabucodonosor. Né? Essa filha de Nabucodonosor chamava-se Nitócris. E esta Nitócris teve Belsazzar, este filho, que se tornou rei, de um casamento onde ela se tornou viúva. E ela volta a casar-se agora, né, com um homem chamado Nabonido. Este Nabonido, né, tornou-se rei da nação da Babilônia. E quando, né, pela linhagem de sucessão, Nabonido tornou-se rei da Babilônia, ele que era casado com a filha de Nabucodonosor, ele constituiu a Belsazzar como corregente no seu reino. Ou seja, Belsazzar, ele tornou-se o segundo rei. Ele tornou-se o segundo dominador do reino da Babilônia, juntamente com Nabonido, que de fato era o primeiro rei. Mas Nabonido, quando nós lemos a história, nós vamos observar, nós vamos aprender que ele gostava muito das batalhas, ele era um conquistador, um expansionista. Então ele se envolvia muito nas questões de guerra. Enquanto Belsazzar, né, que era o corregente, que era o segundo dominador, ele governava, ele administrava de fato a Babilônia. E foi numa destas ocasiões, em que Nabonido está em batalha, e Belsazzar está ali no comando administrativo da nação, né, do Império Babilônico. Ele promove ali um banquete, ele promove ali uma grande festa, conforme lemos aqui no capítulo 5. E ele convida 1000 dos seus grandes, né, do Império Babilônico, com as suas mulheres, com as suas concubinas, e faz ali uma grande festa, e faz ali um grande banquete. Se nós formos olhar um pouco mais detidamente para o texto e a forma como o texto está colocado, na verdade foi uma grande orgia, né, que Belsazzar, ele fez ali, ele realizou ali. E depois que todos tinham bebido, e certamente tinham bebido fartamente, né, Belsazzar lembrou-se dos utensílios, dos vasos, das taças de ouro e prata, que Nabucodonosor, seu avô, que na verdade no texto é chamado de seu pai, tinha trazido de Jerusalém, né, quando eles invadiram Jerusalém, quando eles saquearam a casa real, quando eles saquearam o templo, trouxeram toda a prata, todo o ouro, tudo aquilo que era precioso para a Babilônia, e Belsazzar manda trazer ali a sua presença, né, as taças de ouro, as taças de prata, os vasos, e a palavra de Deus no texto lido diz que eles bebem naqueles vasos, naqueles utensílios, né, naquelas taças, que eram consagradas ao Senhor, no templo lá em Jerusalém. Mas quando eles pegam esses utensílios da casa do Senhor e começam a beber vinho nesses utensílios, a palavra de Deus vai dizer que uma mão misteriosa
começa a escrever na parede do palácio. Apenas uma mão escrevendo. Quando o rei vê aquilo, né, e os seus convidados e as suas mulheres veem aquilo, eles se estremecem. A própria palavra de Deus diz que os seus lombos se relaxaram, os seus joelhos começaram a bater um ao outro, né? O rei foi tomado de grande pânico. E o texto sagrado, ele é explícito, ele diz que com força, né? Ou seja, com autoridade, o rei mandou que trouxessem então ali os adivinhadores, os astrólogos, né? Os prognosticadores, os caldeus, enfim, todos aqueles que eram envolvidos com esse tipo de arte, né? Com a arte mágica, com a arte da adivinhação, para que pudessem ler aquilo que estava escrito na parede e que dessem a sua interpretação. E o rei fez promessa: aquele que me conseguir, né, revelar, decifrar o que é que está escrito lá, porque era uma língua, né, uma palavra ou palavras que nem o rei nem os que estavam ali entendiam, sabiam decifrar. E o rei disse: aquele que fizer, né, com que eu saiba o que é que está escrito e qual é a sua interpretação, eu vou presenteá-lo. Vou vestir de púrpura, era uma veste de um valor muito caro no passado, que as pessoas não tinham quase condições de adquirir, eram vestes que apenas os reis, os abastados tinham condição, e ele promete: eu vou vestir de púrpura, vou colocar um colar de ouro ao pescoço, e a este que me fizer saber, o que está escrito e a sua interpretação, vou fazê-lo o terceiro dominador sobre o reino. Por quê? Porque o primeiro rei, o primeiro dominador era Nabonido, que era o seu padrasto, que era o rei de fato da Babilônia. O segundo dominador era ele próprio, Belsazar, mas ele estava agora com o poder e autoridade que tinha, constituindo um terceiro dominador, e este dominador seria aquele que o fizesse saber aquele mistério que estava ali naquela parede. E o texto sagrado, já lemos, diz que nenhum deles conseguiu dar ao rei, a decifrar o que é que estava escrito, e muito menos interpretar aquilo que estava escrito. Diante disso, irmãos, o pânico toma conta daquela festa, daquele banquete. E a palavra de Deus vai nos dizer que a rainha, tendo ouvido, chegou até a rainha o que estava acontecendo ali na sala do banquete. E aqui, irmãos, quando se refere à rainha, não está falando da esposa de Belsazar, mas esta rainha que se refere ao texto é a rainha mãe, que não estava participando ali daquele banquete. E quando a rainha mãe, mãe de Belsazar, chega até o seu conhecimento o que estava acontecendo lá e o pânico que tinha tomado conta de todos, ela entra até a sala do banquete, se apresenta ali diante do rei e diz: ó rei, vive para sempre, não se turbe o teu pensamento, não se turbe o teu coração, porque existe aqui, no teu reino, um homem que foi trazido pelo teu pai Nabucodonosor, que na verdade é avô, já dissemos, foi trazido pelo teu pai, cativo de Judá. E desde que ele chegou aqui na Babilônia, se observou nele que ele tem o espírito dos deuses santos. E o teu próprio pai, teve interpretação a respeito de sonhos e visões que ele teve através deste homem, chamado Daniel. Vai e chame Daniel, e certamente ele te fará saber, o que está escrito na parede, e vai dar a você, ao rei, a sua interpretação. Imediatamente o texto que acabamos de ler diz que Daniel é introduzido à presença do rei, e o rei lhe fala tudo isto. Nós já ouvimos falar de ti, que você chegou aqui cativo quando meu pai Nabucodonosor trouxe os de Judá para cá, os de Jerusalém, e foi dito que você tem um espírito excelente, um espírito de sabedoria, que já interpretou sonhos, e eu gostaria que você desse a interpretação, fizesse a leitura daquilo que está escrito e desse a sua interpretação. E prometeu a Daniel aquilo que ele já havia prometido aos outros sábios. Se você me fizer saber o que está escrito e qual é a sua interpretação, eu vou vesti-lo de púrpura, vou colocar sobre o seu pescoço um colar de ouro, e você será o terceiro dominador do reino. E Daniel disse para Belsazar o seguinte: ó rei, que os teus dons fiquem contigo,
que os teus presentes você dê a quem você quiser, mas eu vou fazer com que você saiba o que está escrito e qual é a sua interpretação. E aí a palavra de Deus diz que Daniel começa, ali diante do rei Belsazar, dizer para ele o seguinte: Nabucodonosor teu pai foi levantado por Deus como imperador forte e poderoso. Todas as nações e línguas da terra temiam e tremiam diante dele, porque ele tinha poder absoluto. A quem ele queria, ele dava vida, a quem ele queria, ele matava. A quem ele queria, ele exaltava, a quem ele queria, ele abatia. Esse foi Nabucodonosor, teu pai. Mas mesmo Deus tendo dado a ele toda esta grandeza e todo este poder, o seu coração se exalçou. E quando a soberba e o orgulho tomou conta do coração de Nabucodonosor, Deus fez com que ele viesse a cair do seu trono, a perder a sua posição, e foi levado como um animal. E durante 7 anos, o texto sagrado nos diz que durante 7 anos, Nabucodonosor viveu uma loucura, Nabucodonosor viveu um desequilíbrio mental, e por 7 anos, ele viveu como se fosse um animal. Inclusive o texto sagrado que acabamos de ler, diz que comia erva como os bois. Até que, diz Daniel, falando agora para Belsazar, até que, passado este tempo de 7 anos, em que Deus trouxe o seu juízo sobre a vida de Nabucodonosor, ele reconheceu que Deus é poderoso, e que Deus domina sobre o reino dos homens, e ele dá o seu reino a quem quer, e tira de quem quer. Quando Nabucodonosor reconheceu o poder de Deus e a soberania de Deus, e se humilhou diante de Deus, Nabucodonosor foi reconduzido outra vez ao trono da Babilônia. E aqui Daniel, o profeta Daniel, está falando com o rei Belsazar, e diz para Belsazar o seguinte: e tu, ó rei, filho de Nabucodonosor, mesmo sabendo de todas estas coisas que aconteceu com ele, você não teve temor de Deus, você não humilhou o teu coração, ao contrário disso, você profanou os vasos sagrados, as taças sagradas que veio de Jerusalém, que eram consagradas ao Senhor, e você com os teus grandes, com as tuas mulheres, com as tuas concubinas, beberam vinho nele, nesta orgia, neste pecado, sem dar conta de que isto tinha sido consagrado ao Senhor. Além do mais, disse ainda Daniel ao rei Belsazar: destes louvores aos ídolos, de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, deuses que não ouvem, deuses que não falam, deuses que não veem, deuses que não se movem. A ele vocês deram louvores e glória, mas ao Deus verdadeiro, em cujas mãos está a tua vida, você não glorificou. Por isso Deus mandou aquela mão para escrever na parede. E eu vou lhe dizer agora, ó rei, o que é que está escrito e qual é a sua interpretação. E Daniel começa então a ler a escritura, e lá estava escrito: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, ou Pérez, como depois é traduzido. Quando Daniel lê para o rei aquilo que estava escrito, em seguida Daniel traz a sua interpretação. Rei, Mene quer dizer o seguinte: o teu reino acabou, chegou o fim, o teu reino cessou. Você veio, ó rei, até aqui, mas por conta daquilo que você fez e da forma como você se portou, o teu reino cessa aqui. Mene significa o teu reino acabou. Tekel, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Nesta noite, ó rei, Deus o Senhor te pesou, e colocado na balança de Deus, foste achado em falta. E
O Farsim, ou Pérez, conforme é traduzido aqui, é a interpretação das palavras escritas por aquela mão misteriosa que escreveu ali na parede da sala do banquete do Palácio Real. Pérez significa: dividido foi o teu reino, e foi dado aos medos e aos persas. E o texto termina dizendo que naquela mesma noite morreu Belsazzar, o rei dos caldeus. E Dario, o medo, subiu, se assentou ao trono da Babilônia, e o império babilônico desapareceu a partir daqui. A partir desta noite de orgia, a partir desta noite de festa, a partir deste banquete, que Belsazzar, um homem ímpio, na verdade, que não conhecia o Deus Todo-Poderoso, mas que ainda assim, pelo seu poder, ousou profanar aquilo que era de Deus. Amém, irmãos? É muito sério, é muito sério. Mas o que o pastor passou até aqui no momento, é a história sagrada registrada no livro de Daniel, mais exatamente no capítulo de número 5. Eu disse aos irmãos ao início que não seria uma mensagem de profundidade teológica, mas uma palavra para a nossa reflexão. Qualquer um de nós aqui poderíamos estar perguntando agora: pastor, mas o que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver com a minha vida? Nós temos aqui que considerar, queridos irmãos, algumas coisas na vida de Belsazzar, ou neste momento da vida de Belsazzar, e trazer isso para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, nós vamos ver que faltou a Belsazzar temor a Deus, porque não era questão do banquete que ele estava fazendo, não era questão da bebida, não era a questão das mulheres que estavam ali. Ele era um homem ímpio, mas a questão é que ele mexeu naquilo que era santo. Ele profanou aquilo que era santo. Ele não valorizou aquilo que era de Deus. E aí então isso tem a ver comigo e tem a ver com você. Tem a ver com cada um de nós. Porque nós temos conhecimento da palavra de Deus. Nós temos conhecimento da vontade de Deus. E precisamos estar atentos para que em momento algum nós venhamos a desprezar aquilo que de fato pertence a Deus. Talvez qualquer um de nós também poderíamos perguntar: pastor, mas o que é que pertence a Deus? A primeira coisa que vem à minha mente, queridos irmãos, é que nós próprios pertencemos a Deus. Nós mesmos. Então, se temos que cuidar de algo que pertence a Deus, a primeira coisa que nós temos que pensar é que nós temos que cuidar de nós próprios. Cuidar da nossa saúde física, cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, da nossa vida espiritual. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que eu e você somos templo do Espírito Santo. Somos moradas do Espírito Santo. Amém, igreja? A palavra do Senhor diz que aquele que destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá. Então é preciso que nós tenhamos esse cuidado, essa observância. A primeira coisa é cuidar de mim mesmo. E a partir daí, eu tenho esse entendimento, e imagino que você também tenha, que tudo que está em minha posse, aquilo que está em tua posse, na verdade nada é nosso. Tudo pertence a Deus. Então, se tudo pertence a Deus, tudo tem que ser tratado e tudo tem que ser cuidado com muito zelo, com muita reverência, com muito temor ao Senhor nosso Deus. Amém, igreja? Eu já falei isso aqui em outras oportunidades e eu quero repetir isso novamente. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus pela vida desta igreja. Eu louvo a Deus, queridos irmãos, porque Deus me deu a graça de ministrar a um povo interessado em viver a vontade de Deus. E tenho no meu coração, queridos irmãos, que cada ensinamento que o Espírito Santo tem dado a nós,
cada ensinamento que o Espírito Santo tem ministrado aos nossos corações, né? Os irmãos, a igreja tem buscado aplicar isso na sua vida, e isso é muito importante, porque este tempo que nós passamos aqui, nesta noite ou qualquer outra noite de culto, não é apenas um tempo para preencher o nosso dia, porque nós não temos outra coisa para fazer, não é estarmos aqui simplesmente porque nós agora pertencemos a esta religião, e dentro desta religião nós temos que cumprir este ritual. Não, esse tempo já passou, esse tempo já acabou, não existe mais na vida de nenhum de nós. Hoje nós estamos aqui, irmãos, porque os nossos olhos espirituais foram abertos, e nós fazemos o que fazemos com entendimento e com compreensão, e é preciso que tenha este entendimento e esta compreensão, como diz a própria palavra, através do apóstolo Paulo, quando nós vamos participar da ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, aquele que come e bebe sem considerar isso, ele não discerniu o corpo do Senhor, ele não entendeu o que é que ele está fazendo. E o que nós viemos fazer aqui nesta noite não é apenas um ato religioso. O que nós viemos fazer aqui é trazer a lembrança, trazer a memória, um sacrifício que era para mim, um sacrifício que era para você, um sacrifício que era para nós, mas que Jesus Cristo tomou o nosso lugar lá na cruz do Calvário. Amém, irmãos? E nós fazemos isso com compreensão, e nós fazemos isso com entendimento, Então, em primeiro lugar, faltou temor a Deus a Beltsazar. E eu e você devemos buscar de Deus, conforme diz o apóstolo Tiago, sabedoria. Senhor, como é que o Senhor quer que eu venha a agir nessa situação, nessa circunstância? Me dê direção, me dê orientação, que nós não venhamos fazer, como diz o Márcio, o Márcio, muitas vezes nós já conversamos, e o Márcio, ele sempre fazia essa colocação, faz essa colocação, de fazermos as coisas no automático. Amém, igreja? Não, nós temos que fazer as coisas com reflexão, temos que fazer o que fazemos com raciocínio, temos que fazer o que fazemos com entendimento. O pastor disse agora que a primeira coisa que nós temos que pensar, e que é sagrado ao Senhor, é a nossa própria vida, é a nossa própria vida. É verdade, irmãos, que todos nós estamos sujeitos a algumas enfermidades, que elas vêm, elas acontecem, e a gente não tem como controlar. Mas às vezes existem algumas coisas nas nossas vidas que são consequências dos nossos excessos. Existem algumas coisas, queridos irmãos, que nós colhemos como fruto da nossa extravagância, e não damos conta que às vezes estamos destruindo o templo de Deus. Amém? Isso é sério. É para eu e você sairmos daqui fazendo uma reflexão. Senhor, um dia eu vou ter que prestar contas ao Senhor da minha vida, da minha casa, do meu lar, da minha família, do trabalho, do ministério, daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer. Um segundo ponto, queridos irmãos, que eu gostaria de aplicar com você aqui, olhando para dentro desta história que acabamos de dizer. Santidade. Não poderíamos esperar santidade da vida de Beltsazar. Beltsazar era um rei ímpio, idólatra. Mas a santidade, ela precisa existir na nossa vida. A santidade, quando nós falamos aqui de santidade, e eu já ensinei isso em outras oportunidades também, não falamos de perfeição. Falamos santidade da forma como nós entendemos que a Bíblia Sagrada define santidade. Ser santo não significa necessariamente ser perfeito. Ser santo significa ser separado para Deus. Separado para Deus. A minha vida pertence a Ele. Os meus caminhos foram entregues a Ele. O apóstolo Paulo, ele entendeu tão bem isso, que ele chegou a escrever e dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém, irmãos? Nós não temos, preste atenção, irmãos, nós não temos, eu não tenho, você não deve ter também, nós não temos prioridades próprias nossas. Não, a minha prioridade é saber, Senhor, qual é a tua vontade. Eis-me aqui. Amém, irmãos? Sermos separados,
né, para aquilo que agrada a Deus. Eu, com muita tristeza, eu declaro, irmãos, que eu tenho ido muitas vezes, principalmente nesses últimos meses, eu tenho ido muitas vezes no velório. Tenho feito muito ofício fúnebre, muito funeral. Tá? Amanhã eu preciso, não vou fazer um ofício fúnebre, mas amanhã eu preciso estar passando pelo velório. Faleceu o pai de uma querida irmã, nossa querida irmã Maria Antônia, o avô da Natália, que é membro da igreja. E quando nós chegamos ali, irmãos, como todos já sabem, de repente você vê lá alguém que está sendo velado lá com mais de 80, 90 anos. De repente alguém é velado com 60 anos. O Jefferson, nosso querido irmão, amigo, filho da irmã Eunice, fizemos o ofício fúnebre dele agora, na sexta-feira, com 47 anos. Eu estava conversando ali com um agente funerário, neste dia, e ele disse para mim o seguinte, falou: pastor, triste foi ontem, teve um funeral aqui de uma menina de 9 anos. Então, meu querido irmão, irmã, preste atenção, a vida aqui, conforme diz Tiago, ela é um vapor, ela passa muito rapidamente. Então, se eu sei, Belsazar não tinha conhecimento disso, mas eu tenho e você tem. Se eu sei que a vida aqui é isto, eu tenho prioridade própria, a prioridade é fazer, Senhor, a tua vontade. O que é que o Senhor deseja, o que é que o Senhor quer, o que é que o Senhor quer que eu faça? Mas todos nós temos que trabalhar, temos compromisso, isso tudo é verdade, e ninguém mais do que Deus sabe disso, porque foi Deus quem instituiu o trabalho para o homem. Amém, irmãos? Do suor do teu rosto comerás o teu pão de cada dia. Então, quando você está no teu trabalho, quando eu estou no meu trabalho, quando nós estamos realizando cada um o seu trabalho segundo a direção de Deus, Deus está sabendo, porque foi Ele próprio quem instituiu o trabalho. Mas o texto sagrado vai nos dizer: buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Amém? E por último aqui, para nós encerrarmos esta reflexão, observando ainda a respeito deste episódio registrado neste capítulo 5, nós precisamos ter vigilância. Amém, irmãos? Porque Belsazar estava envolvido ali naquele banquete, naquela festa, e certamente embriagado, perdeu a sobriedade por conta do vinho, e desta forma fez o que fez. Mas eu e você, meu querido irmão, conforme diz o apóstolo Paulo, não nos embriagamos no vinho em que há contenda, mas nos enchemos do Espírito Santo. E se nos enchemos do Espírito Santo, nós temos que ser vigilantes, porque aprendemos com esta lição que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Belsazar não se deu conta de que os olhos do Deus Todo-Poderoso estavam enxergando o que eles estavam fazendo ali. Ele achou que ele era o rei, ele era o soberano, o segundo dominador do reino da Babilônia, ele tinha poder, ele tinha autoridade, e ele podia fazer. Nabucodonosor já tinha trazido mesmo os vasos e os utensílios lá do templo de Jerusalém. Eu, como rei, quero beber vinho na taça de ouro do templo de Jerusalém, e eu vou beber porque eu sou o rei. Ótimo. Só que a hora que a mão começa a escrever, dizendo: olha, chegou, acabou, você foi pesado na balança e você foi achado em falta, viu? E o teu reino será tirado da tua mão. Então, meu querido irmão e irmã, que eu e você também, conhecedores que somos da palavra de Deus e da vontade de Deus, saibamos que os olhos do Senhor estão percorrendo sobre toda a terra. Aquilo que ninguém está vendo, Deus está vendo. Aquilo que ninguém sabe, Deus sabe. A palavra de Deus diz que se nós subirmos às mais altas nuvens, ali o Senhor está. Se nós descermos ao mais profundo abismo, o Senhor está lá também. O texto sagrado lá em Isaías vai dizer que para Deus luz e trevas é uma coisa só.
Amém, igreja? E assim sendo, nós devemos ser vigilantes e tementes ao Senhor nosso Deus, e não cairmos na loucura de Beltsazar, porque o texto termina dizendo que nesta mesma noite, morreu Beltsazar, o rei dos caldeus. Coloque-se de pé no teu lugar. Eu quero pedir agora que os nossos pastores e os nossos diáconos e diaconisas se preparem para a ministração da ceia, e nós vamos falar com Deus. Eu espero que de alguma forma esta palavra, através do Espírito Santo, possa levar a todos nós a nos alinharmos mais de acordo com a vontade de Deus. Amém, irmãos? A termos essa compreensão, este entendimento, esse espírito quebrantado. Aquilo que Daniel falou para Beltsazar, Nabucodonosor, Deus o exaltou, Deus deu a ele todo o poder, todo o domínio, mas ele se ensoberbeceu. E aí, quando ele se ensoberbeceu, Deus o tira do trono. Quando Beltsazar fez o que fez, que nós já acabamos de falar, Deus coloca um ponto final. Meu querido irmão e irmã, eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, que Deus ainda pretende fazer muitas coisas através da minha vida e da tua vida. Amém? Você crê nisso? Você crê que Deus tem coisas grandes ainda para fazer através da tua vida? Você crê que em nome do Senhor Jesus Cristo não tem um ponto final para nós tão depressa, desde que verdadeiramente estejamos no centro da vontade de Deus? Vamos orar. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus eu te dou graças pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu compartilhei com a tua igreja nesta noite. Ó Deus Santo, nós somos o teu povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Nós somos a tua igreja, querido Deus. Senhor, nós não somos como Beltsazar, que não tinha entendimento, que não tinha compreensão, Senhor, que não conhecia o Deus verdadeiro, por isso adorava e louvava a deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de pedra, de madeira. Mas nós sabemos que o nosso Deus é Espírito. E a tua palavra diz que o Senhor procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E aqui, meu Deus, está o teu povo, Senhor, que foi chamado, que foi tirado, Senhor, que foi separado. Teu povo, ó Deus, que é santo, Senhor, porque foi separado para ti. Ó Deus, para que a partir de nós, tudo aquilo que diz respeito a nós possamos, querido Deus, velar e zelar e valorizar, porque nada é nosso, Senhor, tudo pertence a Ti, e um dia nós teremos que prestar contas diante de Ti. Ó Deus, e que sejamos vigilantes, Senhor, nos nossos atos, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, porque nada há em oculto diante dos Teus olhos, Senhor. Nada passa despercebido diante, Senhor, da Tua presença santa. E por isso, Senhor, com temor e tremor, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que começou em cada um de nós a boa obra, que Ele venha aperfeiçoá-la, ó Deus, até o dia do Senhor. Que se cumpra na minha vida e na vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui conosco nesta noite, tanto aqueles, ó Deus, que estão de forma presente, quanto aqueles que estão através da live. A Tua palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que assim seja, meu Deus, na vida de todos nós. Ó Pai Santo, que o nosso dia de hoje possa ter sido melhor que ontem, e que amanhã, Senhor, seja melhor que hoje, para a glória do Teu nome. Amém. Amém.